Bom, pessoal, então, até o momento nós vimos a equação de Schrödinger, né, que é a equação que rege a mecânica quântica, e aí nós vimos a equação de Schrödinger aplicada a uma série de problemas considerados relativamente simples. Então, primeiro a gente vê a equação de Schrödinger aplicada à partícula na caixa, depois vimos essa equação aplicada a um oscilador harmônico, que serve de modelo para vibração das ligações em moléculas diatômicas. Depois vimos a aplicação dessa equação ao rotor rígido, né, que serve de modelo para o movimento de rotação de moléculas diatômicas. E a construção desse conhecimento que a gente vem fazendo nos leva agora a um sistema mais complexo e de interesse maior para a gente, que é o átomo de hidrogênio. Tá certo? Então vamos começar vendo aqui como que a gente vai modelar o problema e aplicar a equação de Schrödinger para esse problema, tá? Então, como é que é o nosso modelo do átomo de hidrogênio? Vamos imaginar que o modelo do átomo de hidrogênio está com um próton fixo na origem, né, de um sistema e o elétron ao redor do próton. E aí eu tenho um elétron de massa ME e existe uma interação por meio de um potencial de Coulomb, né, entre a carga positiva do próton e a carga negativa do elétron. Então, fazendo um desenho aqui, é como se eu tivesse uma coisa desse tipo aqui, ó. Tem isso aqui, né? Na verdade, não precisa fazer um círculo. Mas se bem que eu vou fazer só para mostrar que eu tenho aqui no centro, né, um próton, não é isso? E aqui eu tenho o elétron. E daqui para cá, tenho um raio R, tá certo? Um raio R. Então existe um potencial de Coulomb, né, que é o produto das cargas, né? A carga do próton é igual a do elétron, que a gente está chamando de E. Aí um é positivo, outro negativo, então fica menos E ao quadrado, 4πε0 vezes R, sobre 4πε0 vezes R. Então E é a carga do próton, que é igual a do elétron, ε0 é a permissividade no vácuo e R é a distância entre o próton e o elétron, tá? Então, a geometria esférica desse problema, ela sugere que a gente use coordenadas esféricas, assim como a gente fez para o rotor rígido. Então, considero que o próton está na origem do meu sistema de coordenadas esféricas. Eu tenho aqui um elétron, uma distância r, né? Está se movendo ao redor do próton. E aí ele vai ter a distância vai ter um raio r, né? E eu vou ter aquelas coordenadas, o ângulo φ, né, com esse eixo, e o ângulo θ com esse plano aqui, né, com eixo x, na verdade. Então, como que fica o operador hamiltoniano para esse meu sistema aqui? O operador hamiltoniano, lembrando, tem o termo da energia cinética e o termo da energia potencial. Quem é o termo da energia cinética? Como eu estou considerando o próton fixo e o elétron se movendo ao redor do próton, então isso aqui é a energia cinética do elétron, né? Menos h cortado ao quadrado sobre 2me, o laplaciano, né? E a energia potencial é menos E ao quadrado sobre 4πε0, como a gente acabou de ver. E o operador laplaciano em coordenadas esféricas, como eu já mostrei para vocês quando a gente falou do rotor rígido, é esse aqui, tá? O mesmo que a gente viu lá para o rotor rígido. Só que lá no rotor rígido o R era fixo, né? Era constante, então a gente acabou não usando esse termo. Mas no caso aqui o R vai mudar, porque o R não é fixo para o elétron em relação ao próton. Ele está girando, né? Está se mexendo ao redor do próton e esse R varia. Então a gente vai precisar dessa parte aqui envolvendo o raio, tá bom? Então se eu pegar e substituir esse operador laplaciano aqui, ó, como é que vai ficar a equação de Schrödinger? Só fiz substituir, tá, turma? O operador laplaciano entre colchetes em coordenadas esféricas, então menos h cortado ao quadrado sobre 2me, laplaciano, mais energia potencial, que é menos E ao quadrado sobre 4πε0r, vezes π igual a Epsi. Aí agora eu vou começar a ajeitar essa equação, tá?
vou multiplicar por 2mEr ao quadrado. Quando eu multiplicar por 2mE, esse termo aqui vai embora, tá? Quando eu multiplicar por r ao quadrado, esse r ao quadrado vai embora, esse r ao quadrado vai embora e esse r ao quadrado vai embora, tá? Então, o que vai ficar aqui desse primeiro termo? Deixa eu mostrar aqui comparando para vocês, ó. Essa primeira parcela aqui, ó. O 2mE foi embora e o r ao quadrado também, certo? Para essa parcela aqui, o 2mE foi embora, o r ao quadrado também. Para essas duas, na verdade, ó. O h cortado ao quadrado está em colchete, tá certo? Aqui, ó, o r ao quadrado foi embora e aqui o r ao quadrado foi embora, tá? E o 2mE também. Aqui só tinha o quê? Só tinha r, né? Então, mas na verdade tá multiplicado aqui, ó. Ficou menos 2mEr ao quadrado, né? Que eu multipliquei, vezes e ao quadrado sobre 4πε0r, né? E eu trouxe esse e para o lado de cá, né? Como tem um menos aqui fora, ele ia ficar menos aqui, ia ficar menos e também, né? Então, eu coloquei o menos aqui fora e ficou mais energia. Tudo bem? Só ajeitando a equação para ficar com a cara que dê para eu resolver. Tudo bem, turma? A forma da equação anterior nos permite usar a separação de variáveis, né? Eu tenho três variáveis, né, no meu sistema de coordenadas esféricas, r, θ e φ, e eu vou separar em uma função de r e outra função de θ e φ, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque se eu olhar para os termos separadamente, ó, esse aqui e esse aqui, ó, dependem apenas de r. Já esse do meio depende de θ e φ. Então, eu tenho uma parcela que depende, duas parcelas aqui que dependem só de r e essa aqui que depende de θ e φ. Então, dá para usar a separação de variáveis. Aí, se eu pegar, substituir aqui o psi, né, pelo meu produto, r de r vezes y de θ φ, e dividir por r de r vezes y de θ φ, procedimento que a gente já faz desde que a gente começou a ver a equação de Schrödinger, né? Que a gente vê essas equações diferenciais, a gente vai ficar com isso aqui, né? Porque as derivadas, quando eu faço a separação, por exemplo, que eu derivo em relação a r, né? Então isso aqui vai ficar constante, quando eu dividir por isso aqui vai embora. Aquilo que a gente já vem vendo desde lá a partícula na caixa, tá, turma? Como eu falei para vocês, a gente já viu essas técnicas, eu não vou fazer tudo de novo aqui não. Só estou explicando os passos, tá bom? Então, eu vou ficar com essa parte aqui. Agora eu agrupei os termos com R, né? Que estava o primeiro e o terceiro, eu trouxe para cá, ó, esse termo para ficar junto desse. Então fica menos h cortado ao quadrado sobre r, vezes esse termo que depende só de r, menos h cortado ao quadrado sobre y, esse termo que depende de θ e φ, e tudo isso é igual a zero. Então, se eu tenho uma função só de r somando com uma função só de θ e φ e isso dá zero, como r, θ e φ são independentes, então isso aqui tem que ser uma constante e aqui tem que ser outra constante para poder, quando eu somar, dar zero. Tá? Então, o primeiro termo depende só de r, o segundo só de θ e φ. E r, θ e φ são variáveis independentes. Então, eu chamo essa primeira parte aqui de menos beta e a segunda de beta, que a soma não tem que dar zero, né? Então, aqui eu concluí minha separação de variáveis. Aí, só um detalhe aqui, que o h cortado ao quadrado foi incorporado na constante beta, tá? Porque aparecia o mesmo h cortado ao quadrado nas duas partes aqui. Então, produto de duas constantes, ou a razão de duas constantes, é uma constante também, tá? Então, a gente tira esse h cortado ao quadrado para simplificar aqui nosso trabalho, tá bom? E aí, eu vou ficar com duas equações diferenciais. Uma que depende só de r e outra que depende de θ e φ. Se eu pegar a última equação aqui, que depende de θ e φ, e multiplicar pelo produto do seno ao quadrado de θ por y, ó, vamos olhar aqui. Se eu multiplicar, quando eu multiplicar por y de θ e φ, isso aqui vai embora, né? Nesses termos aqui. Quando eu multiplicar por seno ao quadrado, aqui vai ficar seno multiplicando. E aqui o seno ao quadrado cancela com o seno ao quadrado. Então vamos olhar aqui, ó, como é que fica. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? Na primeira ficou seno e na segunda o seno ao quadrado foi embora, né? Ó, tá vendo? Ficou só o d2y, dφ2. E esse lado aqui, quando eu multiplico por seno ao quadrado,
vezes y, né? Vai ficar vezes seno ao quadrado vezes y. Eu vou pegar e vou passar para o outro lado, né? Vou passar para o outro lado. Aí, como aqui era menos e quando eu passo para o outro lado era menos também, eu multiplico todo mundo por menos 1, fica todo mundo mais. Tá certo? Essa equação aqui, turma, pode não parecer estranha para vocês. Por quê? Porque ela é exatamente igual à equação do rotor rígido que a gente resolveu lá no capítulo anterior, na aula anterior. Então, essa equação aqui é a mesma do rotor rígido. O que significa isso? Que a parte angular dos orbitais atômicos do átomo de hidrogênio, que é essa função de θ e φ aqui, elas também são funções de onda do rotor rígido. Então, as funções de onda que a gente obteve quando resolveu o problema do rotor rígido, as harmônicas esféricas, né, que a gente viu lá, são exatamente as mesmas funções da parte angular aqui do átomo de hidrogênio, do problema do átomo de hidrogênio, que são os orbitais atômicos, né, que a gente chama, que a gente vai ver mais adiante. Tá certo? Então, todo aquele trabalhão que a gente teve lá, que encontrou os polinômios de Legendre, né? Para montar as harmônicas esféricas, que a gente resolveu para o rotor rígido, aquilo ali é a parte angular do átomo de hidrogênio também. Então, isso aqui já está resolvido, tá bom? Já a parte que envolve apenas R, né? Ela é chamada de equação radial, tá? Então, a gente fez a separação de variáveis, né? Tem uma parte que depende só de R, que é a equação radial, e a parte que depende de θ e φ são as harmônicas esféricas, que são as mesmas funções lá do rotor rígido. Tá certo? Então, como a gente já resolveu esse problema, que equivale à parte angular do átomo de hidrogênio, vamos explorar agora algumas propriedades do momento angular. Então, quando a gente resolveu o problema lá do rotor rígido, a gente viu que as harmônicas esféricas elas eram função do momento angular ao quadrado, né? Do operador momento angular ao quadrado. Elas eram autofunções do operador momento angular ao quadrado. Tá bom? Então vamos explorar isso aqui mais um pouquinho, porque para o átomo de hidrogênio isso aqui é importante. Vamos analisar agora as componentes do momento angular, né? Lembrando que o momento angular é um vetor, então ela vai ter três componentes, Lx, Ly e Lz, cujas equações são dadas aqui, né? A gente já viu isso aqui lá atrás quando eu falei para vocês de operadores, né? Lx é ypz menos epy, Ly zpx menos xpz e Lz xpy menos ypx, né? Meio que circular. E aí quando você substitui o pz e o py, por exemplo, quem é pz? Menos ih cortado ddz, py menos ih cortado ddy. E por aí vai, tá? Acontece que o nosso sistema a gente está trabalhando com coordenadas esféricas. E aqui essas componentes do momento angular estão sendo expressas em coordenadas cartesianas. Então, se você passar essas expressões para os operadores das componentes do momento angular para coordenadas esféricas, vai dar isso aqui, turma. Ó. Aqui é a expressão para o Lx, aqui é a expressão para o Ly e aqui é a expressão para o Lz. Então, se vocês observarem, as expressões para Lx e Ly são mais complicadinhas, né? Envolvem derivada em relação a θ, tem seno, cotangente, cosseno. E a expressão para Lz não, turma. A expressão para Lz é bem simples, é só menos ih cortado ddφ, tá? Então, é uma expressão bem simples. Pela simplicidade da equação para o Lz, a gente pode ver que as harmônicas esféricas são autofunções de Lz também. Porque, ó, como que eu aplico aqui o Lz às minhas harmônicas esféricas? Eu aplico Lz ao meu YLM de θ e φ, né? Aí quem é o LM de θ e φ? Lembrando, né? A gente resolveu isso aqui também, a gente separa, tem uma parte que depende só do θ, tem uma parte que depende só do φ, né? Deixa eu escrever aqui em cima para a gente lembrar. A minha harmônica esférica, né? Lm de θ e φ, ela é a parte que depende só do θ. E quem é a parte que depende só do θ? São as funções associadas de Legendre, né?
que é a constante de normalização, que depende de L e M, a função associada de Legendre, né, que depende de L e o módulo de M, e isso é função do cosseno de θ. E a parte do φ é aquela parte simplesinha que é E elevado a I M φ, tá certo? Então, se eu pegar e aplicar o operador Lz à minha harmônica esférica, aplicar isso aqui, o Lz, a essa função aqui, N, L, M, né? Tá aparecendo um E, deixa eu aumentar aqui. Lm do polinômio, né? De Legendre, em função do cosseno de θ, E elevado a I, M, φ. Como que vai ficar isso? Quem é o meu operador Lz? Né? Menos I, H cortado, D φ, né? Então, quando eu aplicar isso aqui, ó, eu vou fazer uma derivada em relação a φ. Então, como essa primeira parte aqui depende só de θ, eu posso trazer tudo para antes do operador, que é o que está sendo feito aqui, ó. Tá vendo? Ó? NLM, PLM cosseno de θ, Lz aplicado a E elevado a IM φ. Então, quando eu aplicar isso aqui a E elevado a IM φ, aqui a derivada é a derivada primeira mesmo, é a derivada primeira. Então, isso aqui vai ficar IM vezes menos I, né? Então, isso aqui vai ficar IM vezes menos I H cortado, né? O quê? E elevado a I M φ, né? Aí, quando eu fizer I vezes I, é I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1. Com esse menos aqui fica positivo. Então, o que é que vai sobrar? M H cortado E elevado a IM φ. Certo? É quando eu voltar isso aqui, colocar o polinômio de Legendre de volta, né? Que aqui eu tirei, né? Porque não depende de φ. Isso multiplicado pelo polinômio de Legendre é a própria harmônica esférica. Então, as harmônicas esféricas são autofunções do operador Lz e o alto valor associado é H cortado vezes M. O que significa isso? Que os únicos valores possíveis para a componente Z do momento angular são múltiplos inteiros de H cortado vezes M, tá certo? Então, isso aqui é o que eu acabei de falar. As harmônicas esféricas são autofunção do operador Lz, mas elas não são autofunções dos operadores Lx e Ly, tá bom? Então, eu peço aqui para vocês mostrarem isso como um exercício, tá? Depois eu vou resolver e coloco a resolução aqui para vocês quando eu disponibilizar o material aqui, os slides, tá? Quando nós vimos o rotor rígido, eu já falei isso aqui para vocês agora há pouco, nós vimos que as harmônicas esféricas também são autofunções de L ao quadrado, né? Do operador momento angular ao quadrado. Então, como as harmônicas esféricas são autofunções de L ao quadrado e de Lz, isso significa que nós podemos determinar L ao quadrado e Lz simultaneamente. Então, quando eu consigo determinar duas grandezas simultaneamente, né? Aqui não era para ter o operador não, porque eram os valores de L ao quadrado e Lz ao quadrado, tá? Depois eu tiro isso aqui. Então, quando eu consigo determinar duas grandezas simultaneamente, é porque os operadores relacionados a essas grandezas não comutam, né? O comutador deles é zero, tá bom? Então, a gente acabou de ver que o Lz é autofunção, né? Aliás, que as harmônicas esféricas são autofunções de Lz, e a gente já tinha visto, quando eu falei do rotor rígido, que elas são autofunções de L ao quadrado. Então, se elas são autofunções de Lz e de L ao quadrado, é porque eu posso determinar L ao quadrado e Lz simultaneamente. Então, os operadores L ao quadrado e Lz comutam, tá? Então, depois vocês façam aí como exercício. Mostrem que os operadores L2 e Lz comutam. Outro exercício que é para fazer com base nisso aí é:
mostra que o módulo de M é menor ou igual a L, ou seja, M é igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, até mais ou menos L, usando o fato que as harmônicas esféricas são autofunções de L2 e Lz, tá? Então, mais um exercício aí para vocês fazerem, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso problema. Como M é igual... Os valores possíveis para M são 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos L. Existem 2L mais 1 valores possíveis para cada valor de L, né? Porque, ó, para cada valor de L, eu tenho ó, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Então, eu sempre tenho uma dupla aqui, né, de valores, digamos assim. Então, fica 2 vezes L, ó. Daqui até aqui eu tenho 2 vezes L, mais 1, que é o 0. Tá bom? Então, para L igual a 2, quais são os valores possíveis? Mais ou menos 2, mais ou menos 1 e 0. 5 valores possíveis, 2L mais 1. Vamos analisar aqui o caso do L igual a 1. Quando L igual a 1, o que a gente tem aqui? Ó? Vamos aplicar o operador L2 à harmônica esférica. Então, a gente viu que as harmônicas esféricas são autofunções do operador L2 e o alto valor é L vezes L mais 1 vezes H cortado ao quadrado. Para o caso do L igual a 1, eu vou substituir o L por 1. Então, 1 vezes 1 mais 1 vai dar 2. Isso aqui vai dar 2H cortado ao quadrado. O alto valor associado ao operador L ao quadrado para L igual a 1, para o caso do L igual a 1, tá? E qual o alto valor do LZ, do operador LZ? Né? O alto valor do operador LZ é M vezes H cortado, vezes a harmônica esférica, né? O alto valor é M vezes H cortado. M vezes H cortado. E quais são os valores possíveis de M? 0 e mais ou menos 1, tá? Onde que eu estou querendo chegar? O alto valor é o observável correspondente ao operador L ao quadrado, tá? Então, eu posso dizer que L ao quadrado é igual a 2H cortado ao quadrado. Consequentemente, o módulo de L, lembrando que L é um vetor, né? O módulo de L é a raiz quadrada de L ao quadrado. Qual é a raiz quadrada de L ao quadrado? Raiz de 2 e a raiz de H cortado ao quadrado é H cortado. O mesmo raciocínio eu posso aplicar aqui ao LZ. Qual é o valor do LZ aqui, por exemplo, para M igual a 1? É H cortado. Para M igual a menos 1, é menos H cortado. E para M igual a 0, 0, né? Então, quais são os valores possíveis de LZ quando L é igual a 1? Menos H cortado, 0 e H cortado. Como o valor máximo de LZ entre os valores possíveis é menor que o valor de L, o que isso significa? Qual é o valor máximo de LZ? Pegando o valor positivo aqui, H cortado. E do L? Qual é o valor do L? Raiz de 2 vezes H cortado, né? Então, L é maior que LZ. O que significa isso? Vamos lembrar aqui de vetores. Se eu tenho aqui um vetor, pessoal, eu vou mostrar aqui o caso de uma dimensão, né? Você tem aqui um vetor, né? Aqui você tem o eixo X. Vou fazer retinho, peraí. Aqui o Y, né? E aqui o X, não é isso? Então vamos chamar esse vetor aqui de V. Se eu fizer a decomposição dele, aqui é o meu Vx, não é isso? E aqui é o meu, aqui o Vx, e aqui o Vy, tudo bem? Então, as componentes, elas são menores, né, do que o meu vetor. Quando é que uma componente é igual ao vetor? Quando ele está numa dessas direções, por exemplo. Se eu tenho aqui meu sistema aqui,
né? Y e x. E o meu vetor V é esse aqui, ó. A componente VY é o próprio V e a componente x é 0, tá? Então, quando uma das componentes é menor que o vetor, é porque ele não está na mesma direção do vetor. Ele só é igual quando está na mesma direção do vetor. É isso que eu quero falar aqui com essa frase, tá, turma? Então, como o valor máximo de LZ é menor que o módulo de L, isso significa que L e LZ não podem apontar para a mesma direção. Então, como é que funciona a relação aqui entre o L e o LZ? Aqui é o LZ, ó, tá vendo? A componente no eixo Z. E aqui é o L, que é raiz de 2 vezes H, tá? Então, aqui é a projeção no eixo Z. E as projeções nos eixos X e Y? Eu não consigo determinar, turma. Eu não consigo determinar. Por que eu não consigo determinar? Porque LX, LY e LZ comutam entre si. E comutam com L... Aliás, é o contrário. LX, LY e LZ comutam com L2, mas não comutam entre si. Então, LX e LY não comutam, LY e LZ não comutam, LX e LZ não comutam. O que isso significa? Que eu não consigo determinar duas dessas componentes simultaneamente. Então, o que acontece na prática? O L2 comuta com LZ, então eu consigo determinar simultaneamente L2 e LZ. A partir do momento que eu determinei LZ, eu não consigo determinar mais nem LX nem LY. Então, isso é traduzido nessa figura aqui, ó. L2 e LZ eu consigo determinar simultaneamente. Agora, o LX, que seria a projeção aqui no eixo X, e o LY, que seria a projeção no eixo Y, eu não consigo determinar. Então, o LX e o LY pode estar em qualquer lugar aqui na base desse cone que vocês estão vendo aqui, ó. Porque eu não consigo determinar o LX e o LZ, tá certo? Então, vamos guardar isso aqui, que mais adiante vai ser bastante útil quando a gente estiver estudando momento de dipolo, tá? Momento de dipolo magnético. Então, a gente determina o L2 e o LZ simultaneamente, não consegue determinar LX e LY. Aí lá na frente, no momento de dipolo, a gente vai retomar isso aqui, tá bom? Mas é importante, como a gente já está falando do momento angular, das autofunções harmônicas esféricas agora, é importante mostrar isso aqui agora, tá certo? Aí outro detalhe interessante, que a projeção aqui no plano XY, que é o raio da base desse cone, ela também é H cortado. Porque é só aplicar o teorema de Pitágoras aqui, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, então esse ao quadrado tem que ser igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado, né? Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, fica 2h ao quadrado, que é igual a h ao quadrado mais h ao quadrado. Então aqui tem que ser h cortado também, tá bom? Então, turma, nesse vídeo nós vamos parar por aqui, tá? Que eu falei para vocês da parte angular do átomo de hidrogênio. Voltamos à questão do momento angular, tá? E no próximo vídeo eu vou falar para vocês da parte radial. Nós vamos resolver a parte radial da função de onda para o átomo de hidrogênio, tá certo?